paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui quem fala é o pastor Otoniel. Estamos de volta para dar continuidade à leitura e estudo do Novo Testamento. E hoje estamos no capítulo 7 de João, onde podemos ver algo curioso na vida de Jesus. Pois, após ser deixado por alguns dos que o seguiam, Jesus passa a andar pela Galiléia e não mais queria andar pela Judéia, pois os judeus queriam matá-lo, porque, na verdade, todo coração afastado de Deus quer se livrar de Jesus. E agora vemos nesse capítulo sua própria família questionando suas decisões. Estava se aproximando a festa dos tabernáculos e eles queriam que Jesus fosse a essa festa. Porém, ele se recusou, pois sabia da real intenção dos seus irmãos ao dizer: como pode alguém ficar conhecido no anonimato? Vai para que teus discípulos vejam tuas obras lá também. Na verdade, o que eles queriam era a fama que Jesus estava conquistando para si por onde passava. Muitos, assim como os irmãos de Jesus, também se achegam a ele querendo fama e holofotes para a sua vida, sendo que o exemplo que Cristo nos dá é de que não devemos buscar glória para nós mesmos, mas sim para a glória de Deus Pai. Jesus então responde aos seus irmãos: ainda não é chegado o meu tempo. Isso quer dizer ser conhecido de uma extremidade à outra de toda a terra. Jesus não estava procurando fama e se cumprir a vontade de seu Pai. Muitos, assim como os irmãos de Jesus, estão querendo estar perto dele para obter reconhecimento e não para pregar a sua palavra. Mas chegará o dia que todos irão ver os que realmente estão fazendo a vontade de Deus e os que estão procurando interesses particulares usando o nome de Jesus. Depois que os irmãos de Jesus partem para a festa em Jerusalém, ele também vai, embora em secreto. Jesus não subiria a Jerusalém com o propósito de se mostrar como um Cristo, como seus irmãos haviam lhe orientado. Na verdade, Jesus não pôde ser encontrado durante os primeiros dias da festa. Nos eventos que se seguem, muita coisa aconteceu por trás dos panos. Jesus não só viajou até Jerusalém em segredo, como também havia ali muita intriga por todos que ali estavam, envolvendo o seu nome. As multidões estavam proferindo opiniões diferentes a respeito de Jesus, aonde uns eram a favor dele e outros não. Os líderes judeus estavam ocupados conferenciando e planejando o momento certo para o prender de forma legítima. A atmosfera estava carregada de excitação e traição. Os líderes judeus tinham muito poder sobre as pessoas comuns, aparentemente. Esses líderes não puderam fazer nada contra Jesus naquele momento, mas eles ameaçavam a todos que pudessem apoiá-lo publicamente. Eles podiam usar da excomunhão na sinagoga como uma represária contra aqueles que crescem em Jesus. Os judeus consideravam isso uma punição severa. Os ouvintes de Jesus tinham as suas opiniões, mas tinham medo de expressá-las. Isso criava um impasse de poder entre os líderes religiosos e a multidão. No meio da festa, Jesus sai do anonimato e começa a ensinar em público, no pátio externo, um local extremamente visível do templo. A demora de Jesus em chegar e a opinião dividida da multidão criaram uma antecipação por seu comparecimento e ensino. A atmosfera era tensa e nervosa. Quando os líderes judeus ouviram ele pregando a palavra de Deus, se maravilharam com o seu conhecimento, não tendo nunca sido treinado por um mestre de suas escolas. Em outras palavras, Jesus não possuía nenhuma certificação humana para dizer tal coisa. Ele falava com autoridade, sem depender de licença ou graduação para o ensino. A partir daqui, o que se segue após essa declaração sob a admiração da multidão
entendemos que a inquietude entre as pessoas a respeito da identidade de Jesus continuava a se desenvolver. Após a admiração inicial da multidão, todos ficaram agitados quanto às questões da identidade de Jesus e começaram a tomar partido. A doutrina de Jesus tinha autoridade porque provinha de Deus, não de si mesmo. Aqueles que conheciam a Deus e procuravam fazer a vontade de Deus sabiam reconhecer essa doutrina e sabiam que ela vinha de Deus. Diferente daqueles que se apresentam às suas próprias ideias e estão em busca de louvor para si próprio. Jesus buscava honra para aquele que tinha o enviado. Jesus determinou trazer a mensagem de Deus de salvação para a humanidade e assim direcionar a glória de Deus para Deus. Portanto, Jesus poderia por direito afirmar que ele mesmo era bom e genuíno. E somente aqueles que crescem e fizessem a vontade de Deus podiam reconhecê-lo como Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Jesus estava dizendo que aqueles que examinam as suas doutrinas e os seus sinais, que acompanhavam o seu ministério, devem ter uma mente aberta e desejar responder positivamente à vontade de Deus, uma vez que ela seja conhecida. Algumas pessoas que exigem mais evidências podem estar ocultando a sua recusa de se sujeitarem a Deus. Todo crente que deseja conhecer a vontade de Deus deve buscá-la com a intenção de obedecê-la, uma vez que ela pode ser facilmente conhecida. Começando com o versículo 19, Jesus faz alusão ao debate que teve com os judeus durante a sua última visita a Jerusalém. Por Jesus ter curado um homem no sábado e então ter sugerido diretamente sua própria igualdade com Deus, seu Pai, os líderes religiosos queriam matá-lo por ter violado o sábado e por ter supostamente blasfemado. Os fariseus tentavam alcançar a santidade guardando meticulosamente as regras que eles mesmos haviam acrescentado às leis de Deus. A acusação de Jesus de que eles não obedeciam à lei de Moisés os ofendeu profundamente. Apesar de seu orgulho por suas pseudo-realizações e regras, eles não estavam à altura, porque estavam vivendo muito abaixo do que a lei de Moisés exigia, forçando as suas próprias leis com respeito à violação do sábado e blasfêmia. Estavam prestes a violar um dos 10 mandamentos: não matarás, porque queriam matar a Jesus. Mas eles não enxergavam esse erro. Eles odiavam tanto a Jesus que estavam cegos em relação aos seus próprios pecados. Em resposta à acusação de Jesus de que eles estavam tentando matá-lo, o povo respondeu com uma acusação própria e com uma pergunta. Não podemos saber o quanto o plano contra Jesus estava disseminado, mas o versículo 25 registra o fato de que alguns deles estavam tentando matá-lo, e as suas intenções eram amplamente conhecidas. Nesse ponto, a multidão queria saber se Jesus podia identificar as pessoas que estavam por trás daquele complô. Mas essa multidão também blasfemou contra Jesus, o acusando de estar possuído por demônios. Marcos registra um incidente anterior, no capítulo 3, do versículo 22 a 30, em que uma acusação semelhante foi lançada contra Jesus. Foi uma tática particularmente eficaz da parte dos líderes religiosos, admitir a espiritualidade de Jesus, mas defini-la como maligna. Dessa vez, Jesus nem sequer se incomodou em refutar a óbvia desonestidade daquelas alegações. Por Jesus estar em Jerusalém, ele muito provavelmente estava se referindo ao milagre descrito no capítulo 5, do versículo 1 ao 15, a cura do homem paralítico. Jesus mencionou que havia curado no sábado, o ponto de controvérsia de todo o milagre. Jesus lembrou outra vez às pessoas que as prioridades espirituais delas estavam erradas.
Ele notou que, de acordo com a lei de Moisés, a circuncisão deveria ser realizada 8 dias depois do nascimento da criança. Isso nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 17, do versículo 9 ao 14. E em Levítico, no capítulo 12, versículo 3. Esse rito demonstrava a identidade dos judeus como parte do povo da aliança de Deus. Se o 8º dia depois do nascimento caísse em um sábado, eles ainda assim realizariam a circuncisão, embora isso fosse considerado trabalho. Referindo-se a Abraão realizando a circuncisão, Jesus estava indicando uma autoridade e princípios anteriores a Moisés. Curando uma pessoa por completo, Jesus demonstrou que o seu poder criador era igual ao de Deus e superior ao de Moisés. A questão era que, embora os líderes religiosos permitissem certas exceções às leis do sábado, eles não a permitiam nenhuma a Jesus, que simplesmente mostrava compaixão por aqueles que necessitavam a cura. Ele demonstrou a partir das próprias práticas deles que eles iriam invalidar uma lei quando 2 leis cerimoniais entrassem em conflito. Mas os líderes judeus estavam tão absorvidos por suas próprias ordenanças sobre guardar o sábado que não eram capazes de enxergar a verdadeira intenção das ações de Jesus. A adesão deles às suas próprias tradições superficiais e obstinadas faria que eles perdessem de vista o Messias, que suas próprias escrituras retratavam. Alguns dos que estavam em Jerusalém tinham ouvido que os príncipes religiosos estavam tentando matar a Jesus. Mas visto que ele estava falando abertamente e nenhum dos príncipes interrompia, eles se perguntavam se os príncipes haviam considerado Jesus como Messias. Mas isso parecia improvável para aquela multidão, porque até mesmo eles podiam pensar em algumas objeções. Qual era o seu raciocínio? Bem, sabemos de onde ele é, mas quando Cristo vier, ninguém saberá de onde é. O povo pensava que sabia de onde Jesus era, de Nazaré, da Galiléia. Eles o viam como um homem comum, um vizinho, um carpinteiro. Não tinham um relacionamento íntimo com ele. Eles não sabiam que ele tinha vindo de Deus e havia nascido de uma virgem, que tinha sido anunciado por anjos, reconhecido como divino por pastores e então depois por sábios do Oriente, e saudado alegremente como o Messias por 2 profetas de idade avançada. Você encontra isso em Lucas capítulo 2. Em vez disso, o povo estava convencido de que ninguém deveria saber de onde vinha o Messias. Havia uma tradição popular de que o Messias iria simplesmente aparecer. Esta era tão enganosa quanto a crença de que ele seria um militar, um político, que iria restaurar a grandeza de Israel. Aqueles que criam nessa tradição estavam ignorando as Escrituras, que claramente diziam o local de onde Cristo iria nascer. Miqueias capítulo 5, versículo 2. A tradição popular sobre a origem e o aparecimento do Messias provavelmente veio de alguns livros apócrifos. Sabendo que alguns criam em suas palavras, Jesus disse: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Algumas versões traduzem essa frase como uma pergunta em vez de uma afirmação. O povo realmente sabia de onde ele era geograficamente. Ele cresceu na Galiléia, mas não o conhecia, pois Jesus prosseguiu dizendo: E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Jesus estava declarando a sua origem divina e a sua missão divina. A partir da proclamação de Jesus, podemos entender que é importante saber não de onde ele veio, mas de quem ele veio. Para reconhecer essa origem, é necessário ter uma relação. Mas o povo não conhecia Jesus, porque não conhecia aquele que o enviou. Isso era demais para aqueles líderes que tentaram prendê-lo. Esta foi a primeira tentativa espontânea de deter Jesus. Um pouco depois, houve uma tentativa oficial descrita no versículo 32. Mas Jesus não podia ser detido,
porque a sua hora ainda não havia chegado. O versículo está entre duas tentativas de prisão que diz muitos creram. Havia uma agitação na multidão sobre a verdadeira identidade de Jesus. As pessoas estavam tomando partido. Algumas pessoas criam e outras não. Por um momento, houve uma confusão generalizada, mas a confusão era em torno da crença e da incredulidade. Aqueles que creram em Jesus concluíram que ele era verdadeiramente o Messias enviado por Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos ao fim do capítulo número 7 do Evangelho de João. É com muita alegria que estamos realizando esse trabalho e aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Que Deus vos abençoe. Amém.